Olá, essa semana nós estamos tratando de um assunto muito, digamos assim, sensível à nossa cidade, que é a questão do julgamento atualmente do nosso prefeito e do vice-prefeito pela Câmara Municipal da cidade, pelos vereadores. Esse julgamento, essas comissões que estão sendo formadas, poderão levar ou não ao impedimento do prefeito. Recentemente, a questão de 2 dias atrás, nós estivemos com a advogada e secretária jurídica da Câmara Municipal de Sorocaba, a Márcia Pegorelli Antunes, e nós fizemos uma conversa bastante técnica, onde a gente explora bem a questão do processo, o rito e tudo mais. Convido a vocês, assistam essa entrevista. Hoje a nossa conversa muda de lado, embora no mesmo assunto, com a presença do presidente da Câmara dos Vereadores de Sorocaba, Fernando Dini, que é possivelmente aquele que será ungido para o cargo de prefeito nessa cidade. Seja bem-vindo, Dini. Eu que agradeço, Romeu. Primeiro eu quero que você, que me entrevista e que todos que nos acompanham, saibam que eu quero pautar e ando pautando a minha vida profissional dentro de princípios cristãos. E tenho observado os bons homens de nossa cidade e o que eles fazem de bom por nossa cidade. Exemplos a serem seguidos, né? Temos uma história de pessoas requintadas que passaram, não somente na política, mas no mundo empresarial, no mundo jornalístico. E esse que eu cito você. Quero que você saiba, primeiramente, que você é uma pessoa que vem dando um tom muito ponderado, que vem dando um tom muito preponderante para que a calmaria na cidade ela continue, mostrando que nós vivemos uma crise política e não o caos instalado. Então, dentro desse contexto, onde o legislativo ele figura diariamente nos nossos veículos de comunicação, esses veículos de comunicação eles são responsáveis por esses dias. Mas né? Isso é um procedimento adotado pela diretoria do Cruzeiro do Sul, que, enquanto falamos hoje, estamos comemorando 116 anos de existência. E graças à diretoria que nós temos hoje, permite isso. O Dini está querendo aqui que eu fique bonzinho com ele, fazendo esses elogios aqui, mas eu não vou poupá-lo não. Eu vou na lata com algumas coisas, porque também sei que o que a gente conversa aqui é de interesse de todo mundo e eu não vi o Dini ainda correndo do assunto. Então vamos em frente. Está pronto para ser prefeito? Estou pronto para os desafios que a sociedade me acredita. Uhum. O ser prefeito vai ser um acidente de percurso. Sim. Não estavam nos nossos planos. Os meus planos é disputar, logicamente, uma prefeitura, é disputar essa prefeitura representando legitimamente, através do voto direto, né? Estar à frente da prefeitura. Mas se este for o momento de que a gente tenha o pior dos cenários, com a cassação do prefeito e da vice-prefeita, eu estou preparado sim. Tenho lido muito, tenho estudado muito e tenho com certeza observado como que a nossa sociedade ela quer viver esses novos momentos na política de Sorocaba. Mesmo porque eu tenho a impressão, e você me corrija se eu estiver errado, a sua origem como vereador também foi no mesmo ambiente que foi a indicação do atual prefeito José Crespo, que Sim. era lá junto do comitê com o Renato, o MDB na época. Naquele momento eu critiquei como ato falho. O ato falho do Renato te O indicar... Renato indicar o prefeito. Pois é, o Renato às vezes indica algumas pessoas que depois fica... O Renato assim, muitas vezes, em mais uma desses momentos, ele não ouviu o partido. Ele tinha um partido sólido, um partido forte, o partido de grande representatividade na cidade, e naquele momento ele agiu, mais uma vez, por impulso próprio, né?
Não estou dizendo aqui que é errado ou que é correto. Ele era o comandante. Eu, nos dias de hoje, se eu estivesse no lugar, estou no comando hoje de um partido, eu com certeza ouço a base, eu escuto os colegas e publicamente nós vamos sim dar as dimensões e as condições. Eu estou notando aqui que você ainda está meio chateado com o Renato. Muito pelo contrário. Eu acredito que o que eu tinha de mostrar de chateação, mostrei naquele momento, onde mostrei realmente a minha indignação e disse naquele momento que o partido ele não precisava ter um dono, né? Ele precisava ter um time. E na vida política, Romeu, nós temos que entender que ou se é um time ou se é um bando. Um time, ele é organizado, ele sobrevive, ele tem base sólida. Então, naquele momento, nós tínhamos nome, não estava legislando em nome de Fernandini. Sim. Eu só disse, Renato, nós temos nome, o partido é grande e nosso nome pode sair e deve sair de dentro do partido. E não foi isso que ele fez, e aí estamos vivenciando os dias de hoje. Eu acho que, sem tomar partido de ninguém, posição lá de alguém, mas parece que a situação que nós chegamos hoje não poderia ser prevista por ninguém, por mais absurda que alguém tivesse planejado. Né? É algo muito estranho e é um fato que não pega bem para a cidade, não por pegar bem, mas atrasa a cidade a partir do momento que você tem duas comissões de investigação, né? Uma para a vice-prefeita e outra para o prefeito. Talvez se acontecer eventualmente no impedimento dos dois, na cassação dos dois, será algo inédito na história política, talvez, do Brasil, não? E seria uma mancha para a história política da cidade de Sorocaba. Eu não vejo muito como mancha, porque se ela está acontecendo, tem que deixar, tem que consertar, não é deixar acontecer, tem que consertar. Mas não deixa de ser um fato negativo, não, né? Isso sim, nesse aspecto sim. Agora, não é necessariamente assim algo que se esperava que viesse a acontecer. E hoje, essa é uma questão que muitas pessoas conversam com a gente aqui, né? Nós estamos há 1 ano e meio das novas eleições, que será no final de 2020. E eu fico imaginando o que pode ser feito nesse ano e meio se existe uma mudança na cidade ou alguma coisa assim. E é uma herança que você potencialmente está para receber. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas os fatos parece que levam nessa direção, ou se não estão levando nessa direção, devemos estar preparados para que isso também aconteça, quer dizer, ou isso ou não, tudo bem, mas eu fico pensando o que pode ser feito na realidade não vai ser nem 1 ano e meio, né? Vai ser praticamente 1 ano, porque até as coisas acontecerem, pode ser, nós falamos há pouco, agosto pode ser o final disso, sua posse, se vier a acontecer. E daí? O que se pode fazer? O restabelecimento da ordem. O que é isso? Nós procurarmos centrar as nossas ações, primeiramente procurando a estabilidade política, que nós não temos. Você está dizendo conversar direito com a Câmara Municipal. Eu estou dizendo em construir políticas públicas de qualidade. O que nós precisamos entender é que hoje, infelizmente, nós não temos hoje uma estabilidade política, e sim uma instabilidade política. Ou seja, por conta da falta de comunicação entre as instituições. Por exemplo, eu quando assumi a presidência e comecei a partir do dia 1º de janeiro, eu procurei todas as instituições que de uma maneira direta ou indireta contribuem para a cidade de Sorocaba. Como? Faculdade de Direito Sorocaba, como o Ministério Público, como o Judiciário, como o Uniso, enfim. Nós temos que, como Polícia Civil, né, como Polícia Militar, nós temos que ampliar como a nossa rede. Jornal Cruzeiro do Sul, você esteve aqui também conversando com a gente. Apresentando, colocando o Legislativo à disposição. Através da comunicação, Romeu, nós iremos construir com certeza dias melhores. Até porque hoje nós vivenciamos uma crise política, uma crise econômica muito grande.
A crise econômica não é necessariamente local, até que Sorocaba meio que se consegue destacar um pouco nisso. Acredito que a crise política seja, como você está muito bem colocando, parece que nós estamos precisando de calma, estabilidade, a saída da tempestade, não? Mas essa instabilidade política, ela traz a recessão na nossa cidade. Eu tenho conhecimento de grandes empresas que estão esperando acabar essa situação ser sacramentada em nossa cidade, para que eles voltem a investir ou iniciem um investimento na nossa cidade. Não existe hoje um terreno sólido para que dê condições para novos investimentos na cidade. E isso acaba dando, sim, efeito negativo na nossa situação econômica, né? Como recessão de emprego também. Então nós temos aí, nesse ano e meio que você citou, procurar, seja Fernando Diniz, seja Jaqueline Coutinho, ou seja José Crespo, qualquer que seja o cenário, nós precisamos nos calçar. Iniciei a resposta dizendo que eu procurei todas as instituições de maneira direta e indireta que contribuem, porque nós vivemos hoje com deficiências, né? Hoje nós temos que nos reinventar diariamente. E aquela instituição, legislativo, executivo, judiciário, ou seja lá qual for, que ela não se calçar nas outras, que de uma maneira direta ou indireta fazem parte do contexto, elas não vão sobreviver com qualidade. Então nós, formando um grupo, nós discutindo rumos de Sorocaba, seja com o empresariado, seja com os comerciantes, seja com os professores, seja com os veículos de comunicação, nós não iremos chegar a lugar algum. E essa reinvenção que eu digo para você hoje, ela precisa ser trazida para Sorocaba o quanto antes, seja qual for o governo daqui para frente. Como é na sua visão, você está, não só a vivência que você já tem de Câmara, esse ano como presidente, agora, como você colocou há pouco, estudando um pouco mais a questão, você está deixando de pensar, eu acho que são duas, uma questão é pensar como legislativo, outra questão é pensar como executivo. São situações não tão próximas, muitas vezes até elas são, em alguns pontos, com interesses conflitantes. Mas o que você vê hoje como 2 ou 3 das principais ações a serem feitas em Sorocaba? Que setores que devem ser atacados no melhor senso, né, de enfrentados pela administração? Nós temos um problema muito sério, que é o problema social, onde as pessoas em situação de rua, elas estão se tornando uma frequência cada vez maior do nosso dia a dia, em nossa cidade, e isso é um efeito cascata, onde traz a mendicância, onde traz o acúmulo de pessoas em situação de rua pedindo esmolas em semáforos. Mas como é que resolve isso? Porque muitas dessas pessoas que estão na nossa cidade são importadas. Elas vêm de outras regiões devido ao próprio desenvolvimento, ao polo de atração que é Sorocaba. Não estou dizendo que Sorocaba não gere pessoas na mendicância, mas o que se observa é que muitos dos que estão aí vêm de fora. O que a gente pode fazer para tirar essas pessoas dessa situação? Ampliar a nossa rede protetiva. Nós temos que nos comunicar, como eu acabei de falar para você agora, onde nós temos uma região metropolitana e essas pessoas migram dessa região metropolitana. Isso. E nós temos que ter uma rede de informação nessa região metropolitana, porque essa pessoa que é hoje, entre aspas, desovada da nossa cidade, ela tem uma família, ela tem uma mãe, um pai, um irmão, um parente, um primo. E nós ampliando essa rede protetiva na nossa região metropolitana, nós temos certeza que, além de identificarmos essas pessoas, nós podemos cuidar dessas pessoas e que elas voltem ao seu lugar de origem. Agora, isso tudo é preventivamente. Não é combater tudo isso depois do carro instalado. Não, aí não adianta. É como o trabalho infantil. Não adianta você tirar a criança da rua e falar que ela não pode trabalhar se ela não tem uma estrutura hoje numa escola, se não existe hoje um trabalho social com a família, se o poder público não vai até a casa dessa criança e saber o que realmente está acontecendo. Então,
nós temos esse problema. Um grande problema, outro que nós vivemos, é a segurança pública. Nós temos uma Guarda Civil Municipal totalmente expert no trato de humanização, no trato com as pessoas preparadas para as atribuições que foram conferidas. Mas nós não temos hoje uma estrutura. Nós não temos hoje uma guarda municipal do tamanho da cidade de Sorocaba. Mas muitos deles, e boa parte, parece que alguns números levam até que quase 50% não estão efetivamente trabalhando. Não é esse número de 50%, mas existe um número grande, aproximadamente 20% dessas pessoas, elas não estão trabalhando por conta de estarem encostadas, Sim. De estarem hoje ou atuando em outra função dentro do poder público. Não na função fim, né? Exatamente, mas isso daí é um direito deles. Se nós não temos hoje um plano de carreira que seja atrativo para o guarda, onde há 17 anos nós não temos um concurso interno onde esse guarda, que é funcionário público como outro qualquer, Sim. logicamente que diferenciado porque ele tem um juramento especial, mas ele também tem suas pretensões dentro do funcionalismo, de crescer na carreira. Então, esse é um outro ponto da Guarda Civil Municipal, onde ela deixa de ser atrativa para o guarda, faz esse guarda querer sair da guarda para fazer o seu plano de carreira melhorar em outras funções, e assim nós temos o déficit. Então, nós fortalecendo hoje a segurança em nossa cidade, nós teremos aí também um grande ganho, onde não teremos mais, se Deus quiser, com tudo isso, escolas sendo saqueadas, escolas sendo depredadas, notícias diárias que o tráfico de drogas em porta de escolas está crescendo cada vez mais, é um outro ponto. E o terceiro ponto é a nossa saúde, que nós temos hoje um governo que trocou de secretário aproximadamente 6 vezes e não existe um plano de gestão de continuidade. Não existe um plano de gestão onde em aproximadamente... Você acredita na terceirização? Acredito. Porque nós fizemos uma pesquisa, aqui foi logo nos primeiros trabalhos que nós fizemos quando eu assumi aqui a questão de ano e pouco atrás, e nós fizemos uma avaliação, uma reportagem, indo aos eu chamo sempre postos de saúde, não sei se é o PH, o PS, não sei o que. É o BS, né? O postinho, eu também chamo de postinho de saúde. Porque na cabeça do cidadão ele não precisa saber se isso é aquilo ou aquilo lá, é postinho. Nós fomos e nós vimos aonde que era o melhor atendimento, perguntado diretamente para as pessoas que estavam lá, vendo o atendimento, o horário estava tal, quantos médicos. E os que funcionaram melhor, estavam muito bem, eram aqueles terceirizados, porque a exigência era maior em cima disso e alguma coisa mais. E é um modelo que nem sempre é bem recebido por algumas classes da nossa cidade. Lógico que o ideal seria a abertura de concursos públicos, seria a valorização do funcionalismo, logicamente que isso seria ideal. Mas nós estamos conseguindo hoje arcar com a nossa folha de pagamento. Você falou um ponto excelente que eu ia entrar logo em seguida. Faz uns 3 dias ou 4 dias, eu mesmo publiquei isso na coluna que eu faço, na página 3, sobre a questão dos municípios paulistas que passaram sobre o crivo do Tribunal de Contas e só existiam 2 equilibrados na nossa região que estavam positivos, vamos dizer assim. Era Sorocaba e Tietê, que estão com as contas em ordem, e todos os outros municípios ou estão passando do limite ou alguma coisa assim. É muito difícil isso, eu não estou defendendo esse ou defendendo aquilo, estou colocando para o potencial futuro prefeito dessa cidade, que é uma questão que você vai ter que enfrentar. Iremos enfrentar. O que eu faço com o pouco dinheiro que eu tenho para a demanda que é desse tamanho? Eu, desde criança, aprendi que governar é priorizar. Então, quando você Por que desde criança? Porque esse é o único sonho que eu tive na minha vida. O meu irmão queria ser bombeiro, se tornou médico. A minha irmã queria ser cabeleireira e se tornou uma advogada. E eu queria ser político e me transformei num político. É o grande sonho da minha vida.
E eu tenho certeza que isso eu estou fazendo porque eu faço com amor. Quando você faz o que você quer com amor, você limpa vaso, você varre calçada. E as pessoas, elas têm que ter a consciência de que a vida é muito dinâmica. Tudo é muito rápido. É verdade, é verdade. Voltando, como é que você vai enfrentar essa questão? Pouco dinheiro, a demanda é grande. E mais, se desculpe, saúde nunca vai estar bom. Nunca, nunca. Não é aqui. Na Inglaterra não está bom, nos Estados Unidos não está bom, no céu nunca está bom. Saúde nunca atenderá à demanda do cidadão que ele possa. Segurança é outro setor. E a educação, você tem 3 bombinhas Que ali parece para que você. até utopia a gente ficar discutindo isso. Mas né? tem que enfrentar e tem que lidar. Mas o plano de governo hoje do prefeito Crespo, onde ele procura o fortalecimento da rede básica de saúde e ele procura que esse atendimento ele acabe dando uma vazão maior para que as pessoas tenham, que o postinho de saúde ele está ao lado da sua casa, né? O postinho de saúde, a pessoa sai de lá e ela vai até o postinho, ela sabe o nome do médico, o médico sabe o nome dela. Esse primeiro atendimento é o principal. Muitas vezes nós temos uma cultura, foi criada uma cultura diferente, onde as UPHs, Zona Sul, Norte e Oeste, Leste, Norte e Oeste, elas têm aí uma mudança cultural, porque funciona bem, como você falou, funciona bem. E a pessoa funciona bem, ela vai onde funciona bem. Então, a minha mãe foi atendida por uma dessas clientes. Ela tinha caído, a moça levou ela lá, foi muito bem tratada. Muito bem. Mas elas, e por que não funciona? Porque se você faz um funcionamento bom, uma unidade boa, todo mundo descobre que essa unidade cuida bem e aí superfatura o atendimento. Né? Daí todo mundo quer ir lá. Todo mundo quer ir lá. E aí começa a sucatear, porque é natural. Agora, se a gente fortalecer a unidade básica de saúde, o postinho de saúde, colocando médico, colocando especialistas e dando condições... E a valorização do profissional de saúde, em especial. Cada vez mais. Porque às vezes eu vejo, desculpe ter interrompendo você, a resposta é sua, mas é só uma observação. A gente vê que o funcionário, seja o atendente simples, que está cara a cara com o público, ou o médico que fez lá 12 horas de trabalho e está vindo de outro plantão, mas isso é uma questão dele. Se ele está ali, ele tem que cumprir a dele, tem que cumprir bem. Nem sempre é devidamente valorizado, né? E agora, em termos salariais, eles já começam a estar razoavelmente acima da média da população. Exatamente. Mas, se nós fortalecemos nossos postinhos de saúde, o efeito cascata começa a se sentir em outras unidades, na UPA, começa a refletir nas unidades pré-hospitalares da cidade. Bom, mas enfim, você fez uma colocação que é muito importante, que nunca vai estar bom, né? Mas não pode estar tão ruim. Bom, isso é outra questão, né? Quer dizer, não pode estar tão ruim, as pessoas não podem ser maltratadas. Né? Exatamente. Então, esse preceito também de humanização, onde temos que lembrar que na vida existe uma pessoa por trás daquilo lá, e não números, não estatísticas. Existem pessoas que procuram, ninguém vai hoje no postinho de saúde normal PH chupar picolé. Né? Ninguém vai lá comer um chocolate, não, ela vai lá porque ela precisa, primeiro, de atenção. A primeira coisa que você cura aquela pessoa, a pessoa se sentir segura e saber que está em boas mãos. Eu observo também que tem, dentro do que você está falando, são 2 aspectos. Primeiro, essa palavra humanização, né? Que é um absurdo, né? Porque a gente usa a humanização de uma questão que não tem uma questão mais humana do que cuidar de um ser humano. Quer dizer, na natureza em si, ele já é humano, deveria ser humano, e nem sempre ele fica cada vez mais distanciado. Número 2, há pouco tempo, também, a questão de semanas, nós estávamos falando fizemos um artigo aqui sobre a policlínica, onde pessoas estão sendo chamadas para fazer agora o exame ou tal coisa assim. Sinto muito, meu pai já morreu há 6 meses. Era a resposta. Ou seja, marcaram a entrevista dele para tal data. Não foi um caso, foram vários casos. Marcaram porque entra naquela fila burocrática e aquele assunto de emergência, porque ou é câncer,
ou é um AVC, ou não se sabe o que é, ele é chamado... Mas isso é gestão. Pois é. Então, pois mas é. isso daí, Romeu, a gente volta a estaca zero e dizer que nunca vai estar bom. Mas não pode estar tão ruim. Eu concordo plenamente. E essas são alguns E vou setores dizer, que podem eu vou ser dizer para feitos. você, uma cidade como o tamanho de Sorocaba, não tem uma rede hoje integrada. Hoje, algumas pessoas ainda desavisadas, elas exageram no seu final de semana e elas vão numa UPH na segunda de manhã pegar um atestado médico, por exemplo. Existe muito. Passa nas OPHs segunda de manhã e você vai ver, ainda que existem algumas pessoas que fazem isso. Não são todos, algumas pessoas. E na próxima semana, daí ela vai, diz que está com enjoo, diz que está com algum problema gastrointestinal, uma dor de cabeça, o médico atesta, ela vai embora. Na semana seguinte, isso ela foi na UPH Zona Leste, ok? Na semana seguinte, na segunda-feira, ela vai na UPH da Zona Norte. E ela utiliza do mesmo artifício. Na outra semana, ela vai na UPH da Zona Oeste. E, paralelo a isso, o médico da UPH Zona Leste, quando ela foi a primeira vez, faz exame de sangue, faz um ultrassom. Não fica sabendo que ela já passou por aquilo, que ele é um freguês usual. Então, o mesmo exame que ela fez hoje, ela vai repetir esse exame na próxima semana e vai repetir o exame na outra semana. Isso numa época extremamente digital. E é hoje, digital, quer dizer, não tenha dúvida. Qualquer sisteminha básico para isso. Esse sistema, que vamos chamar assim de um cartão cidadão, onde a pessoa ela chega, uma pessoa com uma hipoglicemia, uma pessoa humilde, ela não sabe se a diabetes dela 200 é alto, 250, ela não tem esse conhecimento, né? Aí ela vai no posto de saúde na segunda-feira, o médico dá uma receita para ela. Na outra semana, ou dali 15 dias, ou dali 30, 60 dias, ela perdeu a receita, perdeu o remédio, e ela passa, o médico dá um outro tratamento, um outro remédio, sendo que se a gente tivesse um cartão, por exemplo, o cidadão, e o médico chegasse lá, fizesse a leitura, o médico já sabe o diagnóstico, o que essa pessoa fez, o que ela tomou, por onde ela passou, ela tem a vida regressa do paciente. E isso traria para os cofres públicos, além de um ganho muito alto na economicidade de exames, de remédios, também cortaria essas pessoas não tão bem intencionadas. É menos gente que está lá atrapalhando os outros. É isso aí. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas tem mais assuntos que eu gostaria de explorar com o Dini. Então, vou estender um pouquinho mais a nossa conversa aqui. Ele tem um compromisso daqui a pouquinho, mas eu prometo liberá-lo em seguida. Dini, qual é o tamanho da cidade ideal? É o tamanho daquela que você... Eu quero um número. O tamanho da cidade... Não vem dizer aquela que a gente consegue governar. Não, qual que eu... Não, desculpa. 1 milhão de habitantes, 650 mil, 1,5 milhão. Não. Mas eu acredito que não tem um tamanho específico. Existem condições específicas para comandar. Sim. Né? Hoje nós temos um orçamento grande, um orçamento que conseguimos, sim, dar o retorno para o contribuinte, à altura, talvez longe da perfeição, mas com o orçamento que nós temos acima de 3 bilhões hoje ano, nós conseguimos dar o retorno à altura. O que nós temos hoje, a cidade ideal, qual que é o tamanho da cidade ideal? Isso. É aquela que se consegue governar. Então, hoje, por exemplo, Sorocaba é pequena. É pequena porque ainda existe uma situação política na nossa cidade instalada que a deixa pequena. Você está falando de cabeça. Eu estou falando de governabilidade. Sei. Estou falando para você de que não adianta ter um belo orçamento, ter a melhor das cidades, se nós não temos uma prudência na condução dos trabalhos. Há algum tempo se fala, isso desde os meus tempos ainda, quando eu era jornalista em São Paulo, de que falava-se São Paulo tem que parar. Está chegando na hora de Sorocaba parar para a gente manter a qualidade de vida da gente? Porque você veja, a hora que você sai aí 5h30, 6 horas, o nosso trânsito já começa a ficar meio caótico. O sistema de transporte depende muito dos ônibus, o que não é muito, estrategicamente muito interessante.
Nós temos ciclovias, que tudo bem, que podem ser expandidas e melhor. Nós acabamos de falar sobre a assistência médica para a população, as escolas. Deve existir algum número, alguma coisa assim que a gente possa ser ideal? Nós não podemos ir contra a evolução humana. A evolução humana já tem esse nome porque ela é evolução, ela evolui. Senão seria a regressão humana. Então nós temos que fazer a leitura de que nós temos somente que crescer ordenadamente. Nós temos que crescer sentindo quais são as realidades, reconhecendo as nossas necessidades, mas dando prioridade para os novos tempos. Nós tivemos um prefeito, Renato Amari, que ele foi um prefeito à frente do seu tempo, da sua era. Nós temos hoje grandes obras de Renato Amari que ele estava pensando em 2019, ele estava pensando em 2020, né? Senão, nós temos que fazer, sabe o quê? Voltar o bonde, nós temos que tirar o asfalto da rua e voltar as nossas carroças e voltar aos tempos de Sorocaba pequena. Olha, tirar o calçamento da rua não precisa, mas voltar o bonde seria ótimo, Seria porque é limpo. Nós temos a ideia do VLT, do BRT. Se ele funcionar mesmo, né? Se ele funcionar, que isso aí é uma questão que precisa ser muito bem estudada. Aliás, sinceramente, eu tenho receio das grandes obras. Eu também. E que não estão muito bem explicadas, inclusive nas suas concorrências. Eu tenho esse receio nas grandes obras de que serem implantadas dentro de uma cidade que não está preparada para recebê-las, nós iremos retroceder. Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando ao final. Eu vou deixar com o Dini as últimas palavras, agradecendo a presença dele, para que ele possa dizer o que ele acha. Lembrando que a nossa conversa hoje teve o cunho político. Enfim, a nossa conversa foi política, tem um cunho político sobre ser potencialmente o prefeito a partir de agosto, dependendo do andamento. Em nenhum momento nós estamos dizendo que isso vá ocorrer ou que ele tenha externado qualquer desejo de ser assim, ou está se lançando como candidato para. Isso é importante que seja dito. Mas é importante que o presidente da Câmara, que é o sucedâneo natural, legítimo, legal disso, a gente entenda um pouco a cabeça dele. Dini, tomei muito seu tempo, mas por favor, as palavras finais. Esse tempo foi precioso para que a gente possa, Romeu, de uma maneira muito especial, dizer à população de Sorocaba que nós temos um legislativo forte, um legislativo atuante, mas principalmente responsável. Eu tenho a condução de um legislativo hoje que é o protagonista do retorno da nossa estabilidade política. Eu costumo dizer que antes de ser presidente, antes de ser vereador, eu sou cidadão, eu sou pai, eu tenho uma família e eu procuro bons dias e, por que não dizer, melhores dias para a minha família, para a minha filha. Hoje a minha filha tem condição de estudar numa escola particular, mas eu venho da minha vida inteira, de uma trajetória de uma escola municipal. E nós temos que entender que a valorização dos nossos professores, que a valorização da nossa... novamente, a valorização da nossa política sorocabana é muito importante para que todos entendam o tamanho da nossa responsabilidade. E eu tenho certeza que o Legislativo dará a resposta. Em nenhum momento, nessa trajetória toda de comissão processante, eu disse, em qualquer que seja o instante, que eu quero ser prefeito. Eu tenho um desejo, sim, de comandar a nossa prefeitura, mas pelo voto direto. Eu fico muito triste como cidadão quando eu vejo a pequenez hoje que nós estamos em discutir se caça prefeito, se caça vice-prefeita. Nós temos 2 comissões processantes, responsáveis, onde estão fazendo todos os trâmites que lhe cabem de uma maneira limpa, de uma maneira independente, legítima. E a resposta nós teremos nas próximas semanas, nos próximos meses. Quero deixar aqui um agradecimento especial
a toda a Fundação Baldino do Amaral, a nossa Rádio Cruzeiro, na pessoa do nosso amigo aqui, querido Alexandre Latuf, né? Meu querido César, e você que nos dá a oportunidade de diariamente estar mostrando à população sorocabana a realidade dos fatos, mesmo que dolorosas. Estou preparado, sim, para esse enfrentamento, não de ser o prefeito, mas de ser um político de qualidade, de ser um político de quilate, onde faço aqui uma referência muito especial ao meu avô Pedro Dini, que ficaria muito triste se eu usasse de instrumentos do submundo para chegar ao poder. Eu tenho berço. Eu venho de uma família cristã, onde todos nós cremos em Deus. Jamais seria capaz de conduzir a minha vida política, a minha vida profissional, por meio desses artifícios. Estou preparado, sim, não para ser o prefeito, não somente para ser o presidente da Câmara, mas para ser um político que realmente vale a pena. Um político que a minha filha, que hoje tem 12 anos, ela fala assim, olha, foi um bom homem bem intencionado. E é dessa maneira que nós seguimos. Referências especiais aos meus colegas vereadores, à minha Câmara Municipal de Sorocaba e todos aqueles que acreditam na construção de dias melhores. Muito obrigado. Pessoal, essa conversa serve para trazer um pouco de luz, a gente conhecer mais uma pessoa pública da nossa cidade. É importante essa colocação da questão de sobrenome. Quem tem família, é muito importante saber que tem pai, que tem avô, que tem tio. A importância disso na condução da nossa vida diária. Isso não é só para o Dini, não. Isso não é só para mim. Isso é para todos nós. Fiquem bem. Se gostaram, dá um likezinho aí. Pega o link depois, passa para frente, manda pelo WhatsApp, coloca no seu Facebook, coloca para mais pessoas saberem, coloquem as suas opiniões. Se forem fazer observações críticas que vocês não tenham gostado, manerem no linguajar, sejamos cortês, vamos ser civilizados, como tem sido até então. Essa época de polarização não interessa para ninguém. Um abraço a todos, muito obrigado, até a próxima.